Olá pessoal, hoje estou aqui com a Jéssica Bose, ela que é produtora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Jéssica, estamos curiosos em conhecer um pouquinho mais sobre você. Conta pra gente um pouquinho da sua função na propriedade. Você é daquelas que faz um pouquinho de cada coisa ou você tem uma função definida? Como é que funciona o seu dia a dia? O produtor rural ele está sempre em todos os cantos, né? A gente sempre faz de tudo um pouquinho. Temos as pessoas responsáveis em cada setor, mas a gente está sempre abrangendo todos os setores de uma vez só. Então, hoje eu vejo que eu me encaixo em todos os setores, desde a parte administrativa até a parte de campo. Logo que eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar com as coisas da família, não era muito assim, não. Eu participava mais da parte administrativa. Sim. Mas hoje eu já faço parte, assim, já abrangi todos os setores. Todas as áreas, né? Então, Jéssica, você, pela sua experiência de vida, no seu dia a dia no agro, qual a sua visão em relação ao potencial de crescimento da nossa região? Eu vejo que tem um grande potencial. A gente percebe que de uns anos para cá até o centro comercial melhorou muito, né? E a nossa economia aqui gira em torno do agronegócio. Então, assim, é perceptível. A gente analisa até épocas de safra de café, né? Como fica movimentado no centro urbano, nos finais de semana, por conta da colheita, né? Então, a gente vê que um reflete o outro. Exatamente, um complementa, né? Exatamente. Jéssica, fala pra gente alguma situação inusitada que já aconteceu assim com você no campo. Você estava lá e uma coisa que ninguém sabe, que você vai contar aqui agora pra gente. Pois é, no campo a gente enfrenta desafios diários, né? Sempre assim. Mas, assim, eu tenho momentos, algumas ocasiões que ficaram marcadas. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, no período de safra, teve um dia que o nosso secador de café teve um princípio de incêndio e caiu justamente no dia do meu aniversário. Então, assim, foi um dia que ficou bem marcado, não como positivo, mas ficou muito marcado. Né? E além desse dia, a gente tem desafios diários, né? Todos os dias a gente está enfrentando uma coisa diferente. Mas mais marcante eu classificaria como esse dia aí. Não, esse sem dúvidas marcou, né? Então, Jéssica, qual a sua visão, assim, você, como produtora rural, como gestora, o principal gargalo enfrentado no seu dia a dia lá na propriedade? Qual a maior dificuldade? Se eu fosse eleger hoje, uma das principais dificuldades seria a questão da mão de obra, né? A gente tem dificuldade de encontrar mão de obra e quando encontra não é qualificada. Tanto que o agronegócio hoje ele está partindo para o lado da mecanização, por conta desse detalhe, né? Se a gente fosse classificar hoje em questão de custos, pelo menos para a cafeicultura, de cerca de 30% a 40% do nosso custo é com mão de obra. E assim, todos os nossos projetos, nós mesmo em particular, minha família, né, nossa empresa, nós estamos passando por um processo de renovação de áreas, né, de melhorias na empresa, no negócio. E aí o intuito, e já está sendo implantado sistemas que são com o objetivo de mecanização, né? Que já são para adaptação à colheita mecanizada, justamente para reduzir essa necessidade de mão de obra, né? E poder trabalhar com equipes melhores, poder otimizar, exatamente, aplicar treinamentos, ter uma equipe mais bem treinada, menor, isso contribui muito, né, na propriedade. Para ter um desempenho maior com menor custo, né? Com certeza. Digamos assim. Hoje vocês estão com quantos colaboradores na propriedade? Nós não operamos como empresa, né? Operamos como CPF ainda. Unindo os 3 CPFs, no caso lá, trabalhamos em família, mas cada um com o seu CPF. Uns 35 colaboradores, mais ou menos, para o manejo da lavoura, de todas as atividades da fazenda, entre uma safra e outra, que a gente chama de ano safra, né? Mas na época de safra, a gente contrata uma quantidade de pessoas a mais, de colaboradores a mais, para poder fazer a colheita. Sim. Ô Jéssica, falando aqui, você é engenheira agrônoma, né? E
Outro dia uma moça entrou em contato comigo e falou que estava gostando de acompanhar os vídeos porque acaba inspirando e incentivando. O que você diria para tantas mulheres que estão iniciando na faculdade, bate aquela insegurança, né, no mercado de trabalho, como vai ser? O que você tem a dizer, assim, um conselho, alguma dica para elas? Eu acredito no seguinte, eu acho que as diferenças estão na nossa cabeça, né? Então, quando a gente para de enxergar elas desaparecem, apesar de outra pessoa entender de forma diferente. Eu nunca fiquei colocando muito foco nisso, né? Eu sempre foquei mais no trabalho e no meu objetivo final. Então, isso não me importou muito para mim. E eu acredito que a força feminina no agronegócio, ela tem seus pontos negativos em relação ao masculino, mas também tem seus pontos positivos. Porque hoje, na minha lida com outras pessoas, né, essa gestão de pessoas, eu acredito que eu tenha mais facilidade do que um homem, assim. Então, eu acredito que tem os pontos positivos e negativos. E se a gente não focar nisso, o que importa é a capacidade e a competência do profissional. Se você fosse definir o trabalho de uma mulher profissionalmente, qual seria esse ponto que você acha que ela se destaca muito, assim? No agronegócio, eu acredito que nós mulheres somos mais organizadas, né? Então a gente tenta procurar mais o perfeccionismo. Quando a gente vai fazer uma aplicação, uma pulverização ou adubação, a gente regula uma máquina de uma maneira melhor. É mais detalhista, né? Exatamente, bem mais detalhista. Então, às vezes, acaba que a atividade que a gente desempenha, o manejo, fica mais bem feito. Não desmerecendo os homens, viu? Viu, homens, por favor, não leve pro coração. Mas eu acredito muito nesse lado, nesse ponto positivo aí, do feminino no agro. Não. Jéssica, eu só tenho que te parabenizar, viu? Porque todo mundo que eu falo assim, vou ter um bate-papo com a Jéssica Bose, e o pessoal só elogios para você. Seu trabalho, sua competência, sua força de vontade. E nós temos muitas mulheres assim na nossa região. Eu espero conversar com muitas ainda. E eu só tenho que te agradecer por ter aceito o convite de vir aqui hoje. Eu sei que você tem uma vida tão corrida, um pouco uma rotina corrida, bem mas agitada. eu fico muito feliz em participar e poder compartilhar um pouco da minha história e do meu dia a dia, né? Bom, muito obrigada. Gente, esse foi o programa Mulheres do Agro de hoje. Eu agradeço pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Ei, foi difícil? Opa, quase caiu!